Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TVE desta sexta-feira, 18 de agosto. As demandas e os desafios para a inclusão da população em situação de rua da capital gaúcha. Patrimônio histórico recuperado. A restauração do Solar Conde de Porto Alegre vai ser entregue neste sábado. Na reta final, os destaques do último dia de exibições do Festival de Cinema de Gramado. E tem também as atrações da nossa agenda cultural para este fim de semana. Faca, corte a carne de vocês. A gente abre o Redação falando do Festival de Cinema de Gramado, que encerra a 51ª edição neste sábado. Uma edição que foi marcada por muita emoção e exibições de grandes apostas do cinema nacional. E quem acompanhou tudo, compartilhou conosco aqui no Redação e nas redes, pelo @TVERS, foi a nossa equipe que está lá no Palácio dos Festivais. E a gente faz conexão agora com a Patrícia Salvadori, que vai nos contar como é que está esse clima aí nesses últimos dias, últimos instantes do festival. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Redação TVE. O clima por aqui está um pouco mais friozinho, mas é o clima, né, da rua. O clima de cinema aqui está sempre muito quente. Bom, existem muitos tipos de filmes que a indústria determina especificamente se são mais para entretenimento, se são mais para assistir um pouco mais acordado. Mas o que eu estou falando aqui é uma visão também de público, porque o papo que vai rolar agora é um pouquinho mais especializado. A gente está aqui com o presidente da Associação de Críticos de Cinema do Estado do Rio Grande do Sul, o Danilo Fantinel, que vai falar para a gente como é que a gente pode olhar melhor um filme, como é que é o olhar do crítico. Danilo, boa noite. Num festival especificamente, existe uma categoria específica que é o júri da crítica, né? O que ele tem de diferente do júri das outras categorias mais regulares? Essa é uma boa pergunta para o pessoal que está em casa. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todo mundo. O júri da crítica realmente tem um olhar diferente. A gente busca uma inovação da linguagem, tentar observar como é que é tratada o conceito, a temática de um filme, como é que isso se desenvolve em termos de linguagem audiovisual. E o pessoal dos júris tradicionais ou oficiais, digamos assim, são compostos por pessoas que fazem cinema. Então são críticos, roteiristas, atores, atrizes, pessoal que trabalha com a técnica ou então com design, arte. Então eles têm um olhar de quem faz cinema, de quem está dentro da indústria, de quem está realizando o filme. E a gente que está de fora, crítico de cinema, a gente vem da academia, trabalha com jornalismo cultural também. O crítico então tem esse olhar um pouco mais global, não tão de dentro de filme, mas de quem está apreciando o filme. Então um olhar sobre a linguagem e o conceito do filme, a narrativa, é o que nos interessa. E, Danilo, uma crítica, ela pode influenciar para o bem e para o mal a recepção de um filme, né? Pode, exatamente. É por isso que é importante que o crítico tenha total respeito pela equipe, pelo filme, né? Existia um momento anterior em que a crítica era muito dura. Não, a gente compreende que realizar um filme, sobretudo no Brasil, é algo muito difícil, algo muito caro. Então a crítica ela deve ser feita com responsabilidade. Então, de fato, a gente pode fazer uma crítica negativa, com muito respeito, positiva também. E, claro, o público acaba lendo, apreciando essa crítica e pode, a partir de então, olhar o filme com algum outro olhar, que pode ser direcionado pela crítica. Mas é claro que o público, a pessoa, o espectador, tem a sua própria opinião e provavelmente pode discordar do crítico, mas de fato a gente ajuda a orientar um olhar, digamos assim. Claro, mas se a gente quiser, a gente como público, quiser olhar como crítico, tem algum truque ou algum caminho que a gente pode ir? Sim, o importante é tentar compreender justamente do que o filme se trata, qual é a temática e como é que essa temática foi desenvolvida. Se foi abordada de uma forma responsável ou profunda e não leviana, não muito superficial, já é um olhar interessante para avaliar um filme. E claro, a parte da linguagem audiovisual, como eu ia dizendo, enquadramento, ângulo da câmera, como é que se desenvolve uma cena, se a cena tem muitos cortes, tem muitos enquadramentos e vai sendo montada de uma forma fragmentada, ou ela é em um take único, né? Uma cena que corre num plano sequência, como se diz. Então o filme ele tem uma forma estética audiovisual que também passa pelo olhar. Então o público em geral pode ficar apreciando a qualidade estética do filme e também, a partir dali, tirar alguma conclusão. Eu sei que não pode dar spoiler, mas aqui os filmes que foram apresentados aqui em Gramado
passam aí bem nesse olhar da crítica? Passam muito bem, até porque a curadoria é feita com um olhar muito específico, cuidando justamente dessas qualidades que o filme pode ter. O Marcos Santuário é o curador do Festival de Cinema de Gramado há muitos anos. Ele faz parte da Associação de Críticos aqui do Rio Grande do Sul. E a gente tenta, então, sempre ter essa capacidade de valorização de um filme a partir da estética e da temática. Então, é importante que na hora de escolher os filmes de um festival, isso possa ser variado e diverso. E aqui no festival a gente tem várias mostras, longa nacional, longa gaúcho, curta nacional e gaúcho, também longa documentário. E a curadoria, os grupos que fazem a seleção de filmes, dão um olhar justamente para ter essa diversidade temática e estética. Bem, muito obrigada, Danilo Fantinel, pelos teus esclarecimentos. E agora vocês vão ver a Ingrid Guimarães recebendo ontem, que a gente acompanhou, o prêmio Cidade de Gramado. E para nossa cobertura ao vivo, pelo menos, sextou. A gente vai continuar aqui olhando o que está rolando aqui em Gramado, porque daqui a pouco tem a premiação dos curtas nacionais, amanhã tem os quiquitos para todos os longas, e eu me despeço por aqui. A Ingrid, é bom lembrar, ela fez uma defesa bacana de mais presença das mulheres na comédia. Ela também... pela primeira vez aqui em Gramado, defendeu um tema que a gente falou essa semana aqui, que é a cota de tela. Então, confiram aí. Tchau, tchau. Em cerimônia no Palácio dos Festivais, Ingrid Guimarães recebeu o troféu Cidade de Gramado das mãos do prefeito Nestor Tissot. A atriz cruzou o tapete vermelho, deixou sua marca na calçada da fama e fãs animados aplaudiram sua presença. Na plateia, um encontro com a atriz Laura Cardoso. A homenagem que ela recebeu é destinada a nomes que têm ligação com a história da cidade e contribuíram para a divulgação do evento. Como é que tu está recebendo esse prêmio Cidade de Gramado? Nervosa, feliz, emocionada. E existe algum tópico ou formato na comédia que tu gostaria de abordar ainda, que ainda não fez? Talvez as mulheres da minha geração, né? Essa coisa de que o Brasil é um país muito etarista, né? Então, queria falar sobre isso, que a gente pode envelhecer bem, bonita, produtiva, gata, legal, e isso não ser olhado de maneira preconceituosa. Mãe, o que você tá fazendo? Tô dançando com a minha filhota antes que eu não possa mais. Com mais de 35 anos de carreira, Ingrid Guimarães é reconhecida por suas comédias e é muito defensora do gênero, sempre se posicionando em defesa do estilo. Terminações nervosas, se você esbarrou em 15, foi muito. Ingrid, o que mudou na comédia feita por mulheres desde o começo da tua trajetória até aqui? Como é que tu enxerga? Mudou muita coisa. Mudou porque agora a gente tem poder para ser ouvida, a gente escreve, a gente dirige e a gente só vai poder falar filmes com temáticas femininas se tiverem mulheres escrevendo e dirigindo, né? Então, acho que isso, o protagonismo feminino, principalmente das comediantes, mudou muito de 10 anos para cá. Eu fico muito feliz. O fato de eu estar aqui tem a ver com isso. Os holofotes de você. Paulinho! Mãe, que é isso? Leona? Oi, Ali. Ela é uma das atrizes mais assistidas no cinema, especialmente depois do sucesso de filmes como De Pernas pro Ar e Fala Sério, Mãe. Esse ano, ela estreia um reality e um novo longa no ano que vem. Cris, você colocou gasolina no carro? Enchi, mas ele bebe mais que a Sandra. Cris. Que maravilha, né? A Paty e toda a equipe que está lá em Gramado trazendo essas notícias fresquinhas direto da Serra. E hoje o Festival de Cinema de Gramado, ele encerra as exibições de filmes das mostras competitivas com 2 produções. Vamos conferir. Obra entre o documentário e a ficção, o longa-metragem gaúcho Hamlet, de Zeca Brito, exibe em meio ao caos político no Brasil de 2016 e os estudantes secundaristas se unindo aos movimentos sociais e tomando as ruas em passeatas, protestos e reivindicações. Eles cobram o fim da desigualdade e denunciam as manobras políticas. Diante de um iminente golpe de Estado, o jovem Hamlet tende a enfrentar seus maiores fantasmas, sua transformação em adulto e seu lugar na sociedade. A gente está contra esse sistema justamente porque esse sistema está contra a gente. Ele está contra a gente há muito tempo. Eu sempre fui muito tímido, né? Eu até melhorei muito, né? Uns anos atrás eu E o retrato de um dos principais cronistas do Brasil vem com direção de Luzimar Stricher. Luiz Fernando Veríssimo, o filme concorre em longa documental. Cronista maior, ele não joga, conversa fora e seu feitio é ficar vendo e ouvindo. Humorista, é ao mesmo tempo engraçado e sério, leve e profundo. O filme traz no elenco Jô Soares, Jorge Furtado, Paulo e Chico Caruso, Zuenir Ventura, Ziraldo, Santiago, Rui Carlos
Carlos Osterman, Edgar Vasques, Flávio Loureiro Chaves, Goida e outros. Eu pedi que botasse outra cadeira aqui para o meu ego, porque ele não vai... Só gente boa, né? E quem está lá em Gramado ou pretende ir até Gramado, né, vai aproveitar um final de semana com temperaturas bem baixas. O tempo deve se manter firme no Rio Grande do Sul ao longo do fim de semana e a chuva dá lugar ao frio. Mas quem está no litoral gaúcho deve ficar de olho no alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia para o risco de vendavais na região, onde os ventos podem chegar a 100 km por hora. O aviso ele é válido das 10 da manhã de sábado até as 6 da manhã de domingo. E a gente confere agora como ficam as temperaturas no mapa da previsão. A instabilidade se afasta do estado e deve perder força no sábado, mas pancadas de chuva ainda podem ocorrer em alguns pontos do norte. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens. No domingo, o tempo segue firme em todas as regiões. Já as temperaturas caem com o avanço de uma massa de ar polar, que deve manter as mínimas abaixo dos 10 graus na maior parte dos municípios. Em Porto Alegre, o fim de semana começa com variação de 10 a 19 graus. Entre 9 a 15 graus em Rio Grande. E em Gramado, no último dia do Festival de Cinema, um clima mais gelado. Os termômetros vão dos 5 para os 14 graus. E agora a gente fala sobre o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, que é celebrado neste sábado. Para marcar a data, a Arquidiocese de Porto Alegre e vários coletivos e entidades organizaram uma série de atividades ao longo da semana. As principais reivindicações foram listadas em uma carta que foi entregue à Prefeitura da capital. O Israel acabou de conseguir uma nova identidade, mas ele não perdeu só os documentos depois de cumprir pena no sistema prisional. Ele mora na rua há 2 anos e não consegue emprego. O cara vai no serviço e eles falam, não, mas tu tem nome sujo. Tá, mas quantas pessoas já teve nome sujo e vocês dão serviço? Você tem que ajudar nós, e só para que nós moremos na rua. Se nós tivéssemos um serviço, nós estávamos alugando uma casa. O que fazer para sair da condição de rua? Emprego, moradia, saúde, educação, atendimento. Os temas foram debatidos na Semana do Povo da Rua em Porto Alegre. Entidades e pesquisadores da capital criticam a política do município e pedem participação nessa construção. Hoje nós temos 5.600 a 5.700 moradores de rua em Porto Alegre. Né? Toda hora eles estão pegando e estão tirando as pessoas de um lugar e colocando para o outro. No caso, efeito jogo de dama. Né? Se fizer uma política com efeito, uma política que funcione, uma política pública, junto com a população, junto com os movimentos sociais, a gente constrói uma política de verdade. O grupo de extensão Passa e Repassa da URGS pontua que as vagas em albergues e abrigos são insuficientes para a demanda. Além disso, junto com o auxílio moradia, esses são modelos transitórios e não garantem segurança. A moradia transitória ela faz com que a pessoa permaneça sempre naquela imprevisibilidade, não sabendo o que vai acontecer amanhã. O que a população em situação de rua precisa, em diversos estudos e nas necessidades que eles apontam, é moradia permanente e não transitória. Né? Eles precisam de geração de trabalho e renda, experiências políticas de geração de trabalho e renda, e o acompanhamento de equipes de saúde e assistência que trabalhem de maneira articulada. A Fundação de Assistência Social e Cidadania, responsável pelos serviços na capital, soma mais de 3.000 pessoas atendidas pela rede e anuncia que ainda no segundo semestre começa o novo censo quali quantitativo da população de rua, em convênio com a URGS. Além disso, deve publicar portaria com nomeações para o Comitê da População de Rua, que terá participação das entidades. Sobre as moradias permanentes, a FASC explica que esse é um segundo passo, quando a pessoa estiver pronta para deixar a rua e a rede de atendimento. Ele é para ser transitório, porque a política de assistência social ela não pode permanentemente manter o sujeito tutelado. Então, a nossa função é fazer um trabalho de proteção social e socioeducativo para que a pessoa tenha condições de autonomia de vida. Então, a questão da política habitacional que compete ao DEMAB é uma discussão que tem que ser levada em consideração.
A questão da geração de emprego e renda, então, ela é urgente, porque especialmente no tempo da pandemia, a gente viu muitas pessoas que passam a fazer uso dos serviços ou passam a estar em situação de rua por conta de questões de desemprego mesmo. O debate conceitual do fórum foi pela internet, com o sociólogo Paulo Escobar, que há mais de 20 anos trabalha com o povo da rua em São Paulo. Ele falou sobre a aporofobia, um neologismo para aversão, rejeição ao pobre, criado pela filósofa espanhola Adelina Cortina, que está sendo adaptado aqui no Brasil para pobrefobia. É mais acessível. E as pessoas que são as vítimas da pobrefobia, elas acabam se apropriando e entendendo de maneira mais fácil o que isso quer dizer. Então, é uma tentativa de latinizar tanto a questão da pobrefobia, como também do termo em si. Paulo trabalha com o padre Júlio Lancelotti, que empresta o nome à lei federal contra a chamada arquitetura hostil, lanças, pedras ou grades em viadutos e praças, por exemplo. E a gente não quer que as pessoas continuem morando na rua. Só que em uma cidade que não dá alternativas de moradia ou de espaços dignos, o mínimo que se tem, mesmo assim, a cidade coloca para proibir a permanência das pessoas pela sua condição social. Mas tem também a rejeição quando são expulsos de loja, mesmo com dinheiro, quando os banheiros não são de espaços públicos, de uso público, que nem metrô, tantos outros, não são proibidos para a população de rua. Então tem uma série de traços no olhar, nas palavras, na agressão da Guarda Civil Metropolitana, porque é um plano também, acaba criminalizando o pobre e não a pobreza, né? O ódio, a rejeição ao pobre, ela acontece de diversas formas, não é? E nós precisamos superar essa situação para que possamos progredir no sentido de assegurar os direitos e principalmente ajudar a população que está na rua a superar a condição de rua. Nós não queremos que as pessoas permaneçam na rua. Nós precisamos de estabelecer políticas públicas em conjunto, governo e sociedade, para que se supere essa condição. Que importante isso, né? Criminalizar a pobreza e não o pobre, né? E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta, você vai ver como ficou a restauração do Solar Conde de Porto Alegre. E tem as atrações da agenda cultural para este final de semana. E eu quero é que esse canto torto feito faca. Na capital gaúcha, a sexta-feira segue chuvosa. Neste momento, no alto do Morro Santa Teresa, temperatura estável, na casa dos 17 graus. O Redação TVE está de volta com as informações do esporte. Segue até domingo, na Sojipa, na zona norte de Porto Alegre, o Torneio Regional Sul de Ginástica Rítmica. O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Ginástica e reúne atletas das categorias pré-infantil, infantil, juvenil e adulto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São esperadas mais de 500 competidoras, representando 33 clubes que buscam classificação para o torneio nacional que ocorre em outubro em São Bernardo do Campo, interior paulista.
Somente as 4 primeiras colocadas no geral em cada categoria conquistam a vaga. As provas se iniciam sempre a partir das 2 horas da tarde. A previsão de encerramento é por volta das 8 horas. E a gaúcha Mariana Pistoia, do Grêmio Náutico União, ficou com o vice-campeonato do Torneio Nacional Cidade de São Paulo de Esgrima. A esgrimista gaúcha perdeu na final do florete para Bia Bulcão, do Pinheiros. As duas disputam diretamente uma vaga no pré-olímpico da modalidade. Elas podem obter a vaga em Paris por equipes, pelo ranking mundial ou pelo pré-olímpico através do ranking nacional, que é liderado por Mariana. O jogo começou equilibrado. Se a unionista vencesse, garantiria a vaga no pré-olímpico. No entanto, Bia se manteve à frente no placar e triunfou por 15-11, faturando o título e levando a disputa pela classificação para a última etapa da temporada, marcada para outubro em Porto Alegre. E a capital gaúcha vai ganhar neste final de semana a restauração de um patrimônio histórico, o Solar Conde de Porto Alegre. A edificação, tombada desde os anos 90, é a sede do Instituto de Arquitetos do Brasil no estado. A entrega da obra acontece amanhã, às 5h30 da tarde, com diversas atrações culturais em comemoração ao Dia do Patrimônio Cultural. Da sacada, uma ideia da localização privilegiada. Pertinho está a Igreja das Dores, ponto marcante do centro histórico. Mas por muito tempo, o casarão entre as ruas General Canabarro e Riachuelo ficou assim, escondido entre andaimes e tapumes. Restaurar foi desafiador, pois ao longo do tempo o original foi alterado. A parte interna foi finalizada em 2020. Nesta sala, o piso de madeira veio de uma doação de material apreendido pelo IBAMA. Até o término da fachada em estilo colonial português, foi preciso trabalhar por etapas. O desafio da fachada foi exatamente interpretar esse edifício, porque esse edifício ele é de 1830, 35, 36, a gente não tem a data precisa, e depois em 1930 passou por uma nova intervenção, 100 anos depois ele passa por uma nova intervenção, e isso mexeu muito nas características originais do edifício. Então a gente não tem um edifício que se pode falar que tem originalidade no sentido de você buscar aquela etapa inicial, porque ele é muito antigo, ele tem 190 e poucos anos. Então a gente teve um processo de pesquisa, de entendimento do que é esse edifício, e aí chegou no resultado que nós temos agora, que nada mais é do restauro do solar dos arquitetos, do IAB. Então é um restauro de um solar que já vem passando por diversas transformações ao longo de quase 2 séculos. É muito tempo e são diversas as histórias. Conhecido como Solar do Conde Manuel Marques de Souza, na verdade pertencia à esposa, Condessa Dona Bernardina Paiva, que herdou o casarão como presente de casamento do tio. A família ocupou o local até os anos 1930, quando o imóvel passou para o governo do estado. Nas décadas seguintes, foi ocupado por órgãos públicos, como o Quartel-General da Guarda Civil, o Instituto Médico Legal e, na época da ditadura militar, o DOPS. Em 1986, um incêndio destruiu a fachada. Para restaurar a parte voltada para Riachuelo, foram investidos R$400 mil. É uma construção de um coletivo, assim, de todas as gestões que passaram por aqui, né? Todo esse empenho desses arquitetos que sempre esse fomento pelo restauro, né, numa cidade onde a gente vê que o patrimônio ele não é cuidado com toda essa atenção. Como a Casa dos Arquitetos, né, a gente gostaria muito de ser referência para isso. Então, qual é o nosso cuidado também a partir de agora, né? Quais as manutenções têm que ser feitas para que a gente não tenha uma fachada no estado em que ela se encontrava antes. E também essa questão do contar as histórias, né, as memórias que essa edificação traz, né? No mês do patrimônio histórico, num lugar em que os arquitetos sempre lutaram pela causa do patrimônio histórico-cultural, para nós é uma grande vitória como arquitetos estar finalizando essa fachada. E a gente segue falando de cultura para conferir as atrações da nossa agenda para este final de semana. Tiago Ferraz faz o show A Linda Canção do Sábio Sabiá, no Bárbaro Cervejas Especiais, nesta sexta-feira às 8 da noite. Vencedor da Açorianos de Música Pop, ele faz um mix de rock, milonga, samba, funk e folk.
Outros autores, como Zé Ramalho e Alceu Valença, estarão no repertório. Jorginho do Trompete estará no Odeon Snack Bar nesta sexta às 9 da noite. O instrumentista consagrado nacionalmente e no exterior mostra a arte em parceria com o guitarrista Dinho Oliveira. O público vai ouvir muito jazz e MPB. Ana Canhas canta Belchior no Bar Opinião também nesta sexta às 9 da noite. A artista interpreta clássicos do compositor cearense, que deixou uma obra marcante na música brasileira e morreu no Rio Grande do Sul em 2017. O espetáculo terá uma canção inédita que Ana recebeu dos filhos de Belchior. O argentino me vai bem melhor que um blues. E hoje, às 11 da noite, o conjunto Roda Viva sobe ao palco no Espaço Cultural 512. O grupo oferece ao público um amplo panorama das criações de Chico Buarque e com arranjos originais. Luiz Marenco se apresenta no Teatro São Pedro neste sábado às 8 da noite e no domingo às 6 da tarde. Um recital de cantador do estilo nativista. O artista protagoniza um momento de encontro com vivências e mostra influências de compositores como o Atahualpa Yupanqui e o missioneiro Noel Guarani. Do romance campeiro pra ser a marca do amor. E a semana encerra com uma celebração ao rock gaúcho. Mir vai homenagear o ícone do rock aqui do estado, Foguete Luz, que morreu no começo deste ano. Será na frente da usina do gasômetro no domingo às 4 da tarde, com entrada franca. E este clima de celebração da 7ª Arte de Gramado, ele irradia para todo o estado, né? Contagia tanto que neste sábado a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre faz uma apresentação dedicada ao cinema. É às 5 da tarde, na Casa da OSPA. A gente encerra com a orquestra. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Um ótimo final de semana para você e se cuide!